Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 250, que a gente grava nesta segunda-feira, um dia depois do fim da Copa do Mundo de 2026, que durou 40 dias, teve 104 jogos, pela primeira vez com 48 seleções, pelo jeito, pela primeira e única, e que foi disputada ao longo em 3 países diferentes, embora de vez em quando tenha sido difícil de perceber quais eram os outros 2. Foi uma Copa do Mundo com grandes jogos, talvez uma das mais divertidas que a gente teve em tempos recentes, desde a fase de grupos, mesmo sem tanta dificuldade, né, para se classificar para o mata-mata. Tivemos jogos muito divertidos, grandes viradas, excelentes atuações individuais de jogadores como o Mbappé, como o Bellingham, como o Messi, como o Erling Haaland. Para a seleção brasileira, infelizmente, a Copa do Mundo terminou cedo, no quinto jogo, nas oitavas de final, derrota para a Noruega, e a Copa do Mundo foi avançando até chegar nas suas semifinais, com as 4 primeiras seleções do ranking, também pela primeira vez que isso acontece, desde a introdução do ranking, e terminou no último domingo, com a vitória da Espanha, que é bicampeã mundial de futebol. Tudo bem, Felipe Lobo? Salve, Bonsa, salve todos amigos e amigas. Pois é, uma Copa do Mundo enorme de tamanho, em extensão, né? Durou mais. E acho que grande em qualidade também. A gente teve muitos bons jogos, média de gols alta, média de público alta. Então acho que, apesar de todos os problemas que foram relatados e são preocupantes para o andamento da FIFA como um todo, né? Assim, o preço dos ingressos muito alto, a forma como a FIFA se curvou aos Estados Unidos em relação a aceitar regras em relação a torcedores estrangeiros, apesar de todos esses problemas, que foram problemas sérios, o caso Balogun, né, que acho que vai ficar para a história como um momento de baixa dessa Copa, acho que o pior momento dessa Copa por vários sentidos, né? Mas acho que foi uma grande Copa e que acabou coroando um time que a gente acreditava muito no começo, né? Antes da Copa. Durante a Copa não parecia conseguir entregar o que se esperava dela, mas aí se recuperou no mata-mata e no momento mais importante, contra os times mais fortes, fez os seus melhores jogos e certamente vai ficar marcada como uma seleção. Acho que teve 2 das atuações mais dominantes da história da Copa do Mundo, tanto na semifinal quanto na final, né, Bonsa? Sem dúvida. Então vamos começar falando do jogo em si, à medida do possível, né? Porque tem tanta coisa assim acontecendo. Foi uma final, assim, bem... Acho que foi interessante, mas não foi super emocionante, né? As chances de gol foram esporádicas. Eu dou mérito para a Argentina na qualidade da defesa, né? Da maneira como ela se defendeu muito bem durante grande parte do jogo, principalmente quando estava 11 contra 11, né? Acho que foi um massacre da Espanha em termos de controle, de volume, mas demorou um pouco para o Martínez ter que começar a fazer grandes defesas, né? Só que eu acho que a partida também mostrou uma fragilidade muito grande da Argentina, que é não saber atacar sem bola, né? Ela não consegue. Faz parte do estilo da Scaloneta, é um time que precisa ter a posse de bola também, né? Mas não tem os mesmos mecanismos da Espanha para recuperá-la, né? Para obtê-la.
A Argentina joga sem pontas, todo mundo sabe disso. Até nesse jogo entrou com o Nico Gonzalez. No jogo anterior tinha entrado com o Simeone, e aí você pode abrir o Álvares num lado. Mas a Argentina é melhor quando ela se coloca no campo de ataque e troca passes com até calma, né? Assim, com bastante paciência, com bastante até morosidade, esperando o Messi encontrar o espaço nos bolsões ali entre as linhas. A bola chega no Messi, ele acelera e ele cria alguma coisa. Só que para isso acontecer, você precisa ser capaz, né, de se manter no campo de ataque e manter essa posse de bola e esperar esses momentos. E a Espanha não permite que a adversária faça isso. A Espanha não permite que qualquer time, na verdade, faça isso, porque tem uma organização defensiva muito forte e um sistema de pressão de nível de clubes. E a Argentina não conseguiu, né? Até no começo do jogo, primeiro quarto do jogo, ela teve um ou outro momento ali em que ela conseguiu alternar a posse de bola com a Espanha. Mas à medida que o jogo foi avançando, até pela parte física também, imagino, a Argentina teve um mata-mata muito mais exigente do que o da Espanha, né, fisicamente. A Argentina foi meio que não conseguindo, né, fazer isso mais. E quando recuperava a bola, não tinha saída, porque não dá para lançar o Messi aos 39 anos. Então, as poucas vezes que o Messi acabou pegando na bola, ele estava longe do gol, ele não tinha nem o que fazer direito, né? Ele estava sempre bem cercado e os companheiros não estavam bem posicionados. E isso anulou, basicamente, a Argentina, né? Todo mundo está já ciente das estatísticas, né? A Argentina não deu um chute, uma finalização, nem no alvo, nem bloqueada, nem para fora durante os primeiros 90 minutos. Isso não é só sem precedentes na final de Copa do Mundo, né? As pessoas falavam, a primeira vez que isso acontece na final da Copa do Mundo. Fala, bicho, é uma das primeiras vezes que isso acontece na história do futebol. Tipo, 90 minutos sem dar uma finalização, nem bloqueada, nada, 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 nada. É raríssimo, né? E esse é o testamento dessa força defensiva da Espanha. A Espanha, no outro lado, acho que também assim faltou a efetividade, né? Faltou a eficiência. Acho que foi um time que não conseguiu criar tanto quanto o volume de jogo sugeriria. De novo, à medida que a partida foi avançando e a Argentina foi cansando, os espaços foram aparecendo mais e aí começou a brilhar a estrela do Dibu Martinez. Mas eventualmente, né, num lance ali de um lapso de desconcentração da Argentina, né? O Ferran Torres consegue se desgarrar, a bola lançada na segunda trave e a Espanha faz o único gol da partida. E aí depois, os últimos 10 minutos foram engraçados, né? Porque a Espanha do controle da posse de bola ficou meio acuada, né? E a Argentina tentou ir para cima, lógico, por circunstâncias do jogo. E assim, acho até um testamento desse espírito que a Argentina encarou a Copa do Mundo, que se não é um corte providencial do Cubarsi, talvez ela tivesse até conseguido forçar os pênaltis, né? Porque ela criou ali uma oportunidade, uma ou duas, de fazer o gol no fim da prorrogação, mas não conseguiu. É um jogo assim, se a gente pensar como foi o jogo contra a França, né, Bons? Talvez, se não tem um lance como o pênalti que gerou o primeiro gol da Espanha contra a França, talvez o caminhar do jogo fosse mais ou menos similar, né? Eu acho que a Argentina defendeu melhor que a França e a Argentina parecia mais preparada para viver essa situação, até porque tinha visto a França viver. E a Argentina não é uma seleção que se assusta com essa situação, né, de ficar sem a bola. Ela sabe que eventualmente isso acontece. A França acho que ficou um pouco surpresa, porque achou que conseguiria competir mais pela posse de bola. Acho que a Argentina sabia que não conseguiria no mesmo patamar. E acho que a Argentina fez o jogo possível. E ainda não se achou uma fórmula para lidar com esse jogo da Espanha, né? Pelo menos esses dois jogos especificamente, porque os outros jogos, os anteriores, eu acho que a Espanha teve bons momentos, mas não conseguiu ser super envolvente, né? Na primeira fase, por exemplo,
teve o jogo contra a Arábia Saudita, que era um time fraco, que o Uruguai também envolveu. O Uruguai não fez os gols, mas o Uruguai devia ter ganhado o primeiro jogo da Arábia Saudita com alguma facilidade, né? Aí tomou o gol, se complicou, era um time que estava com problemas, mas envolveu bastante. Então também não considero tanto esse. Mas acho que tem uma questão aí para os adversários, né? De como lidar com essa Espanha, porque, como você falou, acho que o pior problema para você lidar com a Espanha é que ela não te deixa jogar de jeito nenhum. Não é que ela não te deixa jogar com posse, ou que ela não te deixa jogar em transição. Ela não deixa jogar ponto, né? Assim, ela não te deixa fazer nenhum tipo de jogo. Porque se você fala, beleza, eu vou ficar atrás e vou partir em contra-ataque. A recuperação pós-perda da Espanha é um negócio assustador, assim. Eles fazem muito rápido e eles fazem algo que até é um assunto que eu quero entrar em algum momento desse programa. Eles fazem a chamada falta tática com uma eficiência absurda, e o assunto que eu quero entrar mais adiante aqui, se é sul-americano é antijogo, se é europeu é falta tática, inteligente. Eu falo isso não por aqui tanto, mas os jornais, os veículos ingleses não, europeus em geral, alemães também, espanhóis, tem uma diferenciação de quando é uma estratégia sul-americana ou de outros países, mas normalmente sul-americana, que são os que disputam alguma coisa ainda, e os europeus, né? Eu acho que tem uma diferenciação aí que é problemática. Mas acho que tem esse ponto de a Argentina tentou duas vezes, duas estratégias. A primeira no primeiro tempo, né, com a saída do Paredes do time titular para a entrada do Depou e com o Nico Gonzalez, tentou fazer um 4-4-2 sabendo que não disputaria no centro do campo, então tentou fazer um bloqueio nas laterais para eventualmente sair, né, com a bola e conseguir ali criar chances. E não conseguiu, né? Teve um lance ali, naqueles 5 primeiros minutos que você falou, né? Bom, acho que aqueles primeiros minutos, teve aquela bola que o Unai Simon estava muito atento, né? Que foi lançada para o Messi numa recuperação rápida, lançada para o Messi, e que ele tinha bastante campo para correr, mas provavelmente não chegariam nele. Ele não é exatamente um velocista, mas era uma vantagem muito grande, né? A bola já tinha. E o Unai Simon saiu muito bem. Ele é bem velocista, que ele tem 39 anos, né? Sim. Então, Hoje, ele sempre foi muito né? rápido, mas hoje ele sempre não é foi mais. rápido. Hoje em dia, Sim. talvez não seja o mais rápido, ainda mais contra zagueiros de 19 anos, né? Como é o Pau Cubarsí. Podia ser meu filho, né? Pois é, meu também. Então, assim, é uma questão, assim, que a Espanha se defende muito bem e tirando a possibilidade de jogar. Só que eu acho que tem dois aspectos que a Argentina, eu imaginava que a Argentina lidaria bem. Uma é saber que não vai ficar com a bola, e isso não me pareceu incomodar a Argentina, a Argentina sabia disso, não se desgastou mentalmente com isso, né? Agora, tem o outro aspecto que eu achei que a Argentina poderia lidar melhor, que era justamente como agredir de alguma forma. Eu acho que a Argentina descobriu, ou sabia em algum momento, que não teria muitas chances e que precisaria fazer a Espanha ficar com o pé atrás, né? Nos momentos que tivesse alguma recuperação. E isso que faltou, acho que não conseguiu. E eu não digo nem só de finalização, porque poderia não ter finalizado no gol, mas chegou para um cruzamento que passou raspando, uma bola que, enfim, essa bola do Messi mesmo que a gente está falando. Esse é um lance de perigo, né? Se tivesse isso acontecido 3, 4, 5 vezes no jogo, você ia falar, putz, a Espanha tá um triz de tomar o gol. E a estatística não mostraria exatamente isso, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que isso que faltou. Aqueles 5 primeiros minutos me deram uma sensação de, opa, a Argentina parece que vai ter alguma arma aí para incomodar a Espanha. E no fim não teve. E aí o ponto que acho que a maior parte das pessoas tinha a sensação que a Argentina sofreria, que é o físico, sofreu, né? A Argentina não gosta do jogo corrido, a Espanha não faz o jogo corrido, mas marcar tanto tempo e fazer sendo feito ali de bobo, né? Durante muito tempo, isso cansa, isso é inevitável. A Argentina não é um time fisicamente que tem o seu melhor, então realmente sofreu,
mas achei que dentro do que era para fazer, acho que a Argentina até competiu mais que a França, por exemplo. Acho que a França passou muito longe de conseguir alguma coisa. A Argentina não conseguiu jogar, não jogou bem, não acionou o Messi, não conseguiu acionar o Messi nas áreas de perigo, não conseguiu ter transições rápidas, ligação rápida. Eu acho que o Scaloni errou nas mudanças, eu acho que ele mudou mal o time. Acho que esse é um ponto também. Teve um momento do jogo que ele tinha que colocar o Lautaro ou o Flaco Lopes, alguém para ficar na frente, para ser um cara de referência, para deixar o Messi criar alguma coisa. Esse poderia ser o Lautaro, que era o cara que entra mais. Sim. Ele faria uma pressão na saída de bola maior, ele recuaria como o Julián Álvares recuava, e permitiria que o Messi tivesse uma referência para jogar mais junto, né? Isso eu acho que faltou. E sabe uma coisa que poderia ajudar a Argentina? A jogadinha clássica do Flaco Lopes, né? De pegar a bola e ficar só, tipo, segurando ela ali, carregando devagar, né? Porque daria um pouquinho de respiro. Eu não sei se eu faria isso, mas eu fiquei pensando durante a prorrogação várias vezes se tinha que tirar o Messi. Porque não tava. A Argentina estava defendendo com 8, né? Esse é o problema. A Argentina estava só defendendo e defendia com 8. Então, não é nem que teve um jogador expulso, mas a maneira como o jogo se desenhou deixou a Argentina com 2 a menos. Porque com a bola o Messi não estava. Tipo, o trato na Argentina, o acordo na Argentina, o pacto, é que o Messi não vai correr, mas quando a Argentina recuperar a bola, ele vai fazer tudo. Né? E ele não estava conseguindo fazer isso. É que assim, é impossível fazer isso na prática, né? No futebol de verdade. Na vida, você tirar o Messi na prorrogação de uma final de Copa do Mundo. Ninguém vai fazer isso. Não precisa nem ser uma seleção tão devota ao Messi quanto essa da Argentina. Nem o treinador faria isso. Mas talvez no mais racional, no mais frio, fosse a maneira a melhor decisão, né? Colocar talvez um Lautaro ou um Flaco que conseguisse segurar mais a bola na frente, brigar um pouquinho mais fisicamente, ter um pouquinho mais de contra-ataque, transição, porque as circunstâncias levaram um pouco a isso também, né? A Argentina teve um jogador expulso logo no fim do segundo tempo, aí já teve que entrar na prorrogação com um a menos, com outra, em vez de falar, putz, conseguimos chegar na prorrogação, a mentalidade era de como que a gente vai resistir mais 30 minutos aqui, né? E até conseguiu resistir 16. Teve como o Johan Olli aqui cita, perdeu a dupla de zagueiros por lesão, né? Teve que substituir os 2 ao longo do jogo, né? Então também, assim, Isso eu acho prejudicou que muito. Prejudicou demais, porque eles estavam muito bem no jogo, tirou 2 substituições do Scaloni, que ele poderia ter usado para outras coisas. Eu acho que tem algumas críticas um pouco exageradas em relação à atuação da Argentina. Lógico que não foi boa, e lógico que não ter finalizado o jogo inteiro, blá, 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 é muito marcante. Mas eu acho que a Argentina também foi muito prejudicada por essas circunstâncias e prejudicada pelo encaixe, né? Pelo encaixe do seu jogo contra o jogo da Espanha. Porque não é que eles fazem jogos parecidos, mas os caminhos dos dois são os mesmos. Só que a Espanha tem jogadores mais. Chegaram a essa final mais em forma para fazer isso, e um jeito mais físico e mais moderno, digamos assim, de praticar essa mesma proposta. Então acabou vencendo em muito, né, a proposta da Argentina, que, no geral. É engraçado a Copa do Mundo da Argentina, porque a fase de grupos foi ótima. E aí começou o mata-mata e foi esse drama completo. Mas o que eu acho bom de pontuar é que, tirando o Messi, quem que fez uma grande Copa do Mundo da Argentina, né? Assim, você teve. Acho que o Romero foi muito bem na Ia falar isso. defesa. Talvez os zagueiros, talvez. Talvez os zagueiros, mas assim, Enzo, McAllister, Julián Álvares, que chegou com bastante expectativa. O Lautaro teve os seus momentos saindo do banco de reservas, conseguiu ser decisivo, mas Juliano Simeone, Nico Gonzalez, Depou, o Almada começou a
Copa como titular. Alguém lembra do Almada? O Almada desapareceu da seleção da Argentina, né? O coitado do Nico Paz nem teve chance de jogar, que é um meio que o dilema de bala, né? Ele joga na do Messi, o Messi não sai do jogo do time, então ele não joga. Mas isso não é passar pano pro Messi nem nada disso, mas acho que o resto da seleção argentina, que é qualificada, é um bom time, né? Acho que é a seleção, assim, no geral, mais bem qualificada que o Messi teve. Acho que outras argentinas tinha alguns craques assim mais destacados, né? Um Agüero, Di Maria, às vezes o Tevez, mas no geral a seleção não era tão arredondada como essa da Argentina do Scaloni. Ninguém apareceu, né? Eu não sei se também, talvez também condicionado pelas circunstâncias da campanha, em que tudo virou sobre o Messi, em que o Messi centralizou quase tudo e isso acabou levando a galera a ficar esperando o Messi decidir, mas ninguém mais apareceu e foi o bastante para chegar até a final, mas contra um time tão bom quanto o da Espanha não chegou nem perto de ser suficiente. Vamos lembrar que em 2022, por exemplo, o Julián Álvares fez uma grande Copa, né? Ele foi muito bem, ajudou muito o time. Eu acho que tem jogadores... O McAllister e o Enzo também. McAllister e o Enzo fizeram uma grande Copa. Até o Johan Holland tá lembrando do Tagliafico bem na final. Foi bem na final, mas assim, bem dentro do que é o Tagliafico, né? Assim, ele é um jogador, ele é um bom jogador e fez um bom trabalho. Ele marcou bem o Yamal. Era o que ele precisava fazer, ele fez. Ele marcou bem e o Yamal tá longe de estar nas melhores condições. Inclusive, eu apostaria que tanto ele quanto o Nico Williams vão ficar de molho um tempo aí, não vão pegar o começo da temporada. Minha sensação é que eles estão jogando... Bom, a informação que a gente tem é que eles não estavam 100%. Isso é uma informação dos próprios espanhóis. Nenhum dos dois estava em plenas condições. Mas a sensação, principalmente do Nico, é que ele jogou... Ele precisou tomar remédio para dor, enfim. Ele claramente não estava aguentando, né? No final, até algumas pessoas repararam que até para receber o troféu ele dava uma sensação que estava meio mancando, assim. Não sei se pode ser só não dá para saber, né? Ninguém. Mas assim, claramente ele não estava no seu melhor. E eu acho que esse é o ponto mais preocupante, Bonsa, para as outras seleções. Porque a Espanha não passou nem perto de ser o time avassalador que foi na Eurocopa. Não passou perto. O time da Eurocopa, eu acho que era muito mais perigoso para os adversários do que esse. Porque esse time viveu muitos problemas que a gente viu em 2010. Era um time muito dominante, posse de bola, um meio-campo absolutamente fantástico, mas que tem muita dificuldade de finalizar. O time não consegue terminar jogadas. E aí fica segurando a bola e o adversário não joga, mas você também não agride muito. Tanto que a gente terminou com 20 e tantas finalizações, mas foram poucas com chances assim, nossa, claríssimas, né? Teve muito chute ali de fora da área, tal, um outro lance, até o Dibu não foi tão seguro, mas não foi uma chance assim clara de gol, né? Que teve poucas chances mesmo, assim. E isso eu acho que é uma questão que a Espanha vai aprimorar, porque quando tiver Nico Williams e Yamal a pleno vapor, eu acho que isso vai melhorar. Mas eu acho que aqui a lição que o próprio De La Fuente vai levar dessa Copa é que ele precisa desenvolver substitutos para esses dois. Ele não pode depender só dos dois jogadores. É claro que todo time depende dos seus melhores jogadores, né? Isso é inevitável. É que eu acho que você tem que ter alternativas táticas de quando esses caras não estão, eu não posso ser um time arame liso, né? Que não consegue fazer um golzinho, né? Então, assim, precisa Lobo, melhorar aparentemente isso. pode, porque deu, né? Assim, eu acho que é engraçado porque falam... Eu não acho que é uma contradição a história da Copa dos Protagonistas e a Espanha ter sido campeã sem um, né? Não necessariamente sem um, porque eu acho que o Rodri fez uma grande Copa do Mundo mesmo, teve com o Barci, teve jogadores que se destacaram, mas sem um craque desse nível jogando nesse nível, né? Porque o Yamal é dessa estirpe de jogador, de Bellingham, de Mbappé, de Haaland, de Messi. Eu não acho que é uma contradição, porque esses jogadores e as atuações que eles tiveram nessa Copa do Mundo representam o futebol de seleções,
que é um futebol que o Wenger uma vez escreveu muito bem como fast food, né? Porque você tem que cozinhar mais rápido, tem que ser assim, não dá para você passar, não dá para você tentar fazer uma refeição muito elaborada porque você não tem tempo, né? Então você tem que fazer não exatamente o básico, mas o melhor que você pode dentro do tempo que você tem. E nesse cenário permite uma variedade de estilos, permite uma influência individual de grandes jogadores muito maior. Até por isso que tem tanta gente que prefere o futebol de seleções do que o futebol de clubes hoje em dia, porque ele é mais próximo do que era o futebol de 20, 25 anos atrás, antes de ter tanta ênfase, né, em torno de tática, em torno de coletivo. Só que a Espanha é um clube. A Espanha pratica o futebol de clube, ela pratica um estilo de jogo ao nível de clubes, dos melhores clubes, porque ela tem esse super trunfo, né? Ela é a seleção que ela é o país que definiu como a gente vai jogar futebol nesse século. Não sei, não importa se é justo ou não, se é bom ou não, mas a partir do Barcelona do Guardiola, tudo passou a girar em torno da proposta espanhola. Ela às vezes é mais bem feita, ela às vezes é menos bem feita, ela às vezes é mais defensiva, ela às vezes é menos defensiva, mais ofensiva. Mas a Espanha apresentou a proposta básica e todo mundo teve que lidar com ela, seja aprendendo a executá-la, seja encontrando maneiras de neutralizá-la, né? Então, o guardiolismo contribui para o clopismo também, que é uma maneira de você jogar sem bola. Então, se o adversário vai ter a bola, então eu vou tentar recuperar a bola no campo de ataque e ser bastante vertical, porque não dá para ficar 50%. Então, várias dessas coisas se desenvolveram a partir da proposta espanhola. E essa identidade permite que esses jogadores, quando chegam na seleção, já partam assim bem à frente dos outros, né? Dos outros times, porque eles já têm essa identidade, eles foram formados nessa identidade, eles praticaram esse estilo de jogo na base, eles praticam em muitos dos clubes em que eles jogam, né? Então, quando você tem um time que é basicamente a base do Barcelona com o Rodri, que é o do mentor original do negócio, um deles pelo menos, você já tem ali quase um time inteiro que sabe jogar exatamente dessa maneira, né? E isso permite que a Espanha tenha um piso altíssimo. E esse piso, às vezes, é o suficiente, que foi o que aconteceu nessa Copa do Mundo. A Espanha não foi o time que talvez tenha sido mais encantador, mas foi o time que melhor sabia o que estava fazendo, o que queria fazer, o que teve mais facilidade de impor o seu jogo ao adversário e o que teve o piso mais alto, e não o teto mais alto. E eu acho que a maior evidência da força desses princípios da Espanha é que em um intervalo de 2 anos, de 2024 até agora, ela ganhou uma Eurocopa batendo o recorde de gols de uma única edição da Euro. E ganhou uma Copa do Mundo levando 1 gol em 8 jogos e limitando os adversários a um XG de 2,30. No geral. Os 8 jogos da Espanha, os adversários tiveram um XG que, às vezes, nem às vezes, várias vezes, você vê em um jogo, né? Alguém conseguir criar. 2,30. Então a Espanha foi campeã em 24 com um ataque fenomenal e foi campeã em 26 com uma defesa intransponível. E isso com os mesmos jogadores, o mesmo técnico, a mesma estrutura. A Espanha parte dos seus princípios e modula de acordo com o que tem à disposição. Então, se em 24 você tinha o Yamal e o Nico voando, vamos atacar. Agora a gente não tem, vamos defender. E tudo parte dos mesmos princípios, é só a maneira como ela os executa. E é isso que torna a Espanha tão perigosa, né, no futebol de seleções, e é por isso que a Espanha ganhou 5 grandes títulos nesse século, 3 Euros, 2 Copas do Mundo, praticando esse futebol que veio a definir, né, o futebol do século XXI. É isso que, e assim, não dá nem para tirar uma lição disso, né? Não é assim, mas o que então é isso que o Brasil tem que fazer? Eu falo,
Se conseguir, ótimo, mas não dá, né? Não dá para falar, para cobrar que os outros países vamos revolucionar de novo o futebol e montar uma seleção inteira, uma cultura inteira de futebol em torno dessa nova ideia. Não acontece, né? Todas as vezes não acontece o tempo inteiro. E assim, não é infalível, né? A Espanha também teve momentos de baixa, né? Quando teve a troca de geração, a Espanha passou uns anos um pouquinho irrelevante ali, entre principalmente a Copa de 14 até a Euro de 2020. Tem uma Euro fraca com o Del Bosque, a despedida do Del Bosque, aí a Copa com o Lopetegui, que ele é demitido. Então teve ali também um período em que a Espanha não deu certo. Não é sempre... Não é infalível, mas é o mais regular possível, né? Se acontecer campeonatos como esse, em que a Espanha está nesse nível e os outros adversários não conseguem lidar, ela acaba sendo campeã. Até agradecer o Jonas Barbosa, que ele mandou uma coisa interessante aqui. A gente comenta já sobre essa questão que você comentou aqui, Jonas. A gente não esqueceu, não. É só que já a gente chega nessa parte que eu acho que é importante, sim. Mas assim, isso que você falou, bom, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não fazer o que a gente fez. E eu tô dizendo a gente como brasileiro, tá? Não tô falando a gente especificamente, ou vocês que estão assistindo. Não tomar o vencedor como a fórmula mágica para ganhar, né? Porque isso é um erro. Eu não sei se o modelo espanhol, né, que se faz isso, é até uma pergunta que a Cecília está fazendo aqui, né, de se o Brasil precisa ter uma visão desde a base como a Espanha, ou para produzir mais craques geracionais e tal. Eu acho que o modelo da Espanha, eu não sei, primeiro, se é saudável, e eu vou dizer por quê, e 2, se ele é replicável em algum lugar que não seja a Espanha. E eu vou dizer, a primeira parte sobre não sei se é saudável, existe uma discussão na Alemanha que a Alemanha importou alguns conceitos da Espanha e isso descaracterizou o time. Não o time da seleção, assim, a formação, digamos. A Alemanha... Eu nem concordo muito com o pessoal que fala que hoje não existe mais escolas e tal, e que as escolas se perderam porque o futebol é globalizado. Eu acho que sempre tem um pouco. É claro que a globalização foi boa, e eu acho que isso foi melhor, mais positivo do que negativo, né? Assim, é bom que Senegal, Marrocos, Japão, Coreia do Sul, Curaçao, Cabo Verde possam beber de fontes diferentes e integrar o que você acha que faz sentido ou não para o seu país, para a sua formação, para a sua ideia. Eu acho que sempre é importante formar e ter uma boa categoria de base, ter uma boa transição, e eu acho que isso o Brasil não faz uma transição boa do Sub-17 para o Sub-20, do Sub-20 para o profissional, né, para o time de cima, na seleção de base. Acho que talvez devesse fazer mais. A gente tem uma coisa aqui que é muito time da semana ou time do mês, né? Tanto que vira e mexe acontece, nada contra esses jogadores especificamente, mas é só um exemplo. Teve um momento que era assim, tem que chamar o Marinho para a seleção. O Marinho, que estava no Santos na época, passou pelo Vitória, Flamengo, enfim. Ou o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo foi convocado, inclusive. E não é contra esses jogadores, mas é que assim, não pode ser time da semana, não pode ser time do mês, não pode ser o melhores do Brasileirão ou da Premier League. Isso pode levar a um erro, né? A gente tem que construir o time. E o modelo da Espanha na Alemanha está sendo questionado que talvez o time, a formação dos jogadores esteja muito influenciada, porque é uma escola muito influente. O Guardiola passou lá no Bayern de Munique, foi muito influente, e inclusive ganha a Copa logo depois que o Guardiola chega, né? Então tinha toda uma... Nossa... Então existe essa discussão. E eu acho, por exemplo, que no Brasil, esse estilo jamais seria aceito. Assim, se vier o Guardiola, as pessoas aceitam, porque é o Guardiola. Mas se vier um técnico jovem, um ex-jogador que resolva fazer esse estilo, ele vai ser massacrado. Eu sempre dou o exemplo. Em 94, o Brasil jogava algo que é muito similar ao tic-tac. De passe, de paciência, rodar o jogo de um lado para outro. A diferença é que o Brasil tinha Romário, que é meio que o Messi nesse esquema. Você joga no Romário, o Romário não vai ficar tocando de lado, ele vai querer finalizar o mais rápido possível. Então você cria uma objetividade no jogo que talvez sem o Romário o time sofresse, como sofreu nas eliminatórias sem ele, né? Então
acho que tem aí uma questão. Então, eu acho que esse modelo da Espanha valeu para ser campeão e é muito bom, mas eu acho que, do ponto de vista espanhol, precisa pensar em ser mais flexível para não correr riscos como correu nesse jogo, em que foi claramente superior, mas não venceu claramente, né? Ou não venceu com facilidade. Poderia, como você falou, se tivesse sido o Lautaro que tivesse entrado, ou o Flaco Lopes que tivesse entrado no lugar do Giuliano Simeone e a bola tivesse sobrado ali, um desses dois que finaliza melhor tivesse pegado a bola na veia, era caixa e pênaltis. E aí nos pênaltis, sinceramente, a vantagem mental da Argentina era muito grande, que a Argentina chegaria falando, sobrevivemos, agora a gente vai ganhar. Não, você Poderia tem não ganhar, até né? o corte do Cubarci, mas é verdade, teve essa bola também que depois sobrou pro Simeone de frente pro gol. E ele Foram tava, duas chances até que claras, né? ele não estava assim equilibrado assim, mas era um lance que um jogador de mais alto nível talvez Sim. pegasse bem ali, né? O Flá, eu digo o Flaco e o Lautaro porque são caras que pegam essa bola aí e fazem gols assim, né? Então, e poderia ser outro, poderia ser lá o Enzo, que chuta um pouco melhor, enfim. O Giuliano Simeone não é exatamente um grande finalizador, né? Sim. Então, assim, eu acho que a Espanha correu riscos que talvez a superioridade dela não deveria fazer ela correr, né? Talvez ela devesse ter matado o jogo com mais facilidade, talvez no tempo normal. Então, mas isso assim, eu tô sendo detalhista. O time ganhou o título. Evidentemente que tem que estar feliz porque ganhou o título e ganhou o título com muito, dando um banho no adversário, com uma final que a gente, das que eu vi, eu nunca vi uma final assim, e acho que não sei se dá para dizer que teve alguma final com esse nível de domínio sobre o adversário, né? Então, eu acho que tem que ficar feliz. Eu tô dizendo assim, a Espanha eu acho que chega para 2030 com potencial, como você falou, a base já é muito alta e o teto eu não sei qual é o teto dessa Espanha. Essa Espanha pode ir muito além ainda. Porque se o Yamal, com 19 anos, 18 anos, é isso aí, você imagina esse cara com 23. Ou o Nico Williams, com um pouco mais de experiência e 100% fisicamente. E até, de repente, pode surgir um camisa 9 melhor. Aí, enfim, o Oyarzabal é um bom jogador, mas pode ter um cara que venha do banco que é melhor que o Borja Iglesias, que é um jogador esforçado. Então, assim, o teto dessa Espanha talvez seja muito alto. E aí a questão que eu acho que tem a ver com o que você falou sobre o futebol de seleções, e até o Klopp, se assumir a seleção alemã, vai ser divertido de assistir, é que, assim, futebol de seleções não dá para você marcar esse tipo de jogo como o Barcelona jogava com uma máquina de pressão. Tem muitos times de clubes, né? O time do Klopp mesmo e outros times que são máquinas de pressão. E aí você consegue mais ou menos minimizar o efeito dessa super posse de bola, porque a sua pressão é tão insuportável que em algum momento os caras vão errar. É muito difícil você jogar contra aquele Klopp, o Liverpool do Klopp, e você não errar nada. Assim, é muito difícil. E a gente viu confrontos dos times do Guardiola com os times do Klopp, e isso acontecia, né? O time do Guardiola eventualmente quebrava ali, não conseguia fazer o seu jogo. A questão para o confronto futebol direto acho que o Klopp tem mais vitórias ou é muito parecido? Pois Ou é é. tipo quase igual? A questão é essa, né, Bonsa? Como é que no futebol de seleções você vai fazer uma máquina de pressão? É meio que impossível, né? Porque não tem o equivalente, né? Na verdade, o equivalente é a própria Espanha, né? Que também, porque também pressiona muito, porque a pressão, o Gegenpress, né, é colocado como uma filosofia, digamos, antagônica ao guardiolismo. Mas o guardiolismo exige muita pressão também, porque você tem que jogar com uma linha alta, porque você tem que diminuir o campo do adversário, né? Você tem que se posicionar no campo de ataque. E se você não pressiona quando você perde a bola, você toma contra-ataque do cara partindo livre do meio campo. Então você precisa sempre pressionar ou fazer as tais das faltas táticas, né? Que o Fernandinho fazia muito bem. Então a pressão, o problema é que a Espanha tem tanto o melhor jogo de posse de bola quanto a melhor pressão do futebol de seleções. E assim, não tem um equivalente assim, o equivalente, na verdade, seria a Alemanha, né? Porque se a Alemanha jogasse o Gegenpress, né? Seria a Alemanha, porque a escola da pressão vem da Alemanha, né? Não só o Klopp, mas mesmo treinadores, o Rangnick,
os treinadores da escola Red Bull, o Nagelsmann próprio, né? Assim, todos eles praticaram o jogo de pressão. É que não conseguiram transferir o próprio Hansi Flick, né? É Que isso agora mesmo, eu tava pensando nisso. Pois é, assim, e ele passou pela seleção, e o Nagelsmann passou pela seleção, mas eles não conseguiram transferir isso da mesma maneira que os treinadores da Espanha conseguem na Espanha. E assim, tem a ver também com a qualidade do treinador e com a receptividade, os jogadores que você tem à disposição, né? O Hansi Flick e o Nagelsmann são bons treinadores, mas também na Espanha, antes do Luiz Henrique conseguir começar a montar esse time, treinadores não conseguiram, né? O Del Bosque uma hora esgotou. O Lopetegui até difícil saber, né? Porque ele ficou basicamente só uma eliminatórias, o time foi muito bem, e aí foi demitido e tal. Mas tem algumas outras variáveis nesse sentido. Eu acho que assim, eu entendo sua ponderação em relação ao estilo da Espanha. É que acho que mesmo nesse contexto específico da Espanha, e acho que isso tem a ver também com toda essa trajetória da Espanha, depende muito dos jogadores, né? E o futebol de seleções, você está sempre restrito a quais jogadores você tem em quais momentos, porque você não pode contratar jogadores. Chegar para a Espanha e falar, falta um centroavante, vou contratar o Haaland. Tipo, acho que a Espanha nem gostaria de ter o Haaland no ataque, mas assim, mas não dá para fazer isso. Você precisa esperar que eles surjam. Tanto que a Espanha, do Luiz Henrique até a Euro de 2024, era um time que impressionava pela qualidade do seu jogo, pelo nível coletivo, mas que era limitado pelo material humano, né? E aí o material humano apareceu em 2024, que foi o Yamal e o Nico Williams. Talvez, se não aparecesse, se aparecesse daqui a 2 ou 4 anos, talvez o projeto até parasse, sei lá, às vezes a Espanha mais uma vez cai nas oitavas de final, porque não tem esses jogadores, e aí tem que entrar em crise de identidade. Então tem muito disso também, né? Para o próximo ciclo, pode ser, como você disse, que apareça um centroavante. Tem o Samu do Porto, por exemplo, que tem só 22 anos e fez uma boa temporada antes de se machucar, né? Ele nem estava sendo convocado para a seleção muito, mas ele sofreu uma lesão de joelho no começo do ano, está fora da temporada. Ele tem só 22, pode ser que ele cresça para se tornar o centroavante da Espanha no próximo ciclo, e aí você tem uma outra dimensão ali, né? Pelo menos como uma opção, porque esse estilo também, muitas vezes, é preferível não ter o centroavante, porque cria vantagem, né? Então, muitas vezes, o próprio Guardiola, sem centroavante, né? Você ter o Oyarzabal não é só por uma ausência de centroavante, mas é também por uma escolha de você ter um meia a mais, né? Que às vezes que te dá algumas coisas aqui e tira outras, mas acho que é sempre bom ter uma opção melhor, né? Do que o Borja. Borja Iglesias, né? Borja Iglesias, e assim, tem uma questão que se fala muito sobre identidade, talvez a Espanha seja o time com mais identidade de jogo, né? Dessa Copa, com certeza, mas hoje no futebol mundial, não sei se tem uma seleção, eu diria que não tem uma seleção com uma identidade tão forte quanto a Espanha. É que sempre que me falam isso sobre futebol brasileiro, por exemplo, eu consigo entender se falar isso da Alemanha, porque é isso, o Gegenpress é alemão. Então, assim, se você falar, a gente precisa resgatar a identidade do Gegenpress, que é uma coisa que a gente criou e os caras estão aperfeiçoando, enfim, eu entendo. É que nunca fez parte da seleção, né? Nunca fez parte da seleção. Mas eu entendo, se você quiser, tipo, a gente precisa ser menos Espanha e mais Gegenpress. Eu acho que combina mais com o estilo mesmo dos jogadores atuais da Alemanha, né? Acho que é menos... tem menos a ver com esse super controle, né? Que a Espanha faz. E eu fico pensando nas outras seleções, assim, o Brasil, qual é a identidade do Brasil? E essa é uma questão que eu sempre coloco, assim, que as pessoas colocam qual é a identidade do Brasil. E eu não sei nem se a gente sabe, se a gente como torcedores, como profissionais, como pessoas do futebol, qual é a identidade do Brasil? A gente não sabe e eu acho que não há um consenso nisso. E eu não acho isso necessariamente um problema. O Brasil já jogou de várias formas e talvez tenha ficado muito marcado pelo tri, né? O 58, 62, 70, porque foi muito próximo. Mas aquele estilo é um estilo de futebol que não existe mais também, né? Não é replicável hoje. Teria que fazer várias adaptações, né? Assim como, sei lá, não dá para falar
da Itália de 82 e replicar hoje. Não, é impossível, o futebol é outro, né? Então, a questão é assim, qual que é a nossa identidade? E eu acho que a gente não está tão distante assim. Porque quando as pessoas falam de identidade, o que as pessoas, assim, pelo menos do futebol brasileiro, hoje, se a gente pensar no time que o Brasil tem hoje, é muito próximo do que o Vinícius Júnior joga. O Vinícius Júnior é esse tipo de velocidade no drible, o drible. Eu nem digo jogar em contra-ataque, eu acho que não é exatamente isso. Mas o tipo de jogo que as pessoas gostam de ver, muitas vezes tem a ver com jogadores como o Vinícius. Sim, com certeza. Então, Assim, eu não acho que o Brasil tá longe, assim, não tem estilo e tudo mais. Eu acho que acho que todos eles têm. não só o Vinícius, mas acho que o Estevão, o Rodrigo, o próprio Endrick, né? Acho que é uma... eu diria hoje que na próxima Copa esse é o quarteto ofensivo do Brasil, né? Pode ser que alguma coisa aconteça, pro bem ou Pode pro mal, surgir né? outro, né? Pode surgir outro, pode ser que algum deles, porque nem todos esses estão estabelecidos na carreira, né? O Vinícius é o único, assim, realmente consolidado, né? Mas mesmo o Rodrigo, que já decidiu o Champions League, tem sempre uma posição meio estranha no Real Madrid, né? Então, pode ser que alguma coisa dê errado ali, pode ser que o Estevão não se desenvolva como se espera no Chelsea, pode ser que o E a Endrick gente viu isso nunca se acontecer, né, Bonsa? estabeleça. Lembra de O quê? 2010? Logo depois da Copa de 2010, não, agora tem que trazer o... E aí, assim, era muito claro que era Neymar, Ganso, Pato, que esses caras eram o futuro. E no fim foi só o Neymar, né? Exatamente. E não foi. Então pode ser que mude, mas ainda tem o Ryan, assim, mesmo o Matheus Cunha ainda tem mais um ciclo de Copa em que ele pode ser um dos melhores jogadores do Brasil e tal. Acho que o Rafinha vai ter um papel, mas 33 a próxima Acho que Copa, não não vai sei. chegar, é. Pois é. Tem o Gabriel Jesus e o Richarlison, que também tá jogando muito bem para ser convocados com 30 e poucos anos. Mas, enfim, acho que o Brasil tem. Acho assim, a identidade do Brasil, a coisa que permuta todas as conquistas do Brasil e as melhores seleções brasileiras, não só as que foram campeãs, mas também as que perderam de maneiras espetaculares, nós temos jogadores melhores do que vocês. Certo? É isso. E meio que vai atropelando, né? Vai atropelando, assim, com menos ou mais organização, né? Algumas seleções mais um pouquinho mais táticas, outras mais vambora. Mas no geral nós temos jogadores melhores do que vocês. Nós temos tantos jogadores melhores do que vocês que basicamente não tem muito que vocês possam fazer. Isso não existe mais e eu acho muito difícil que isso volte a existir. Né? Então, quando a gente fala que o Brasil tem que recuperar a identidade, eu também não sei exatamente o que vocês querem que a gente faça. Tipo, o que vocês querem que a seleção brasileira faça? Voltar, produzir mais jogadores de primeira prateleira? Tipo, dá para realmente você montar um projeto que vai produzir um Pelé, um Jairzinho, um Tostão, tipo um Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho, Kaká, o Romário, tipo, juntos, ao mesmo tempo? Né? Isso mesmo para o futebol brasileiro, são acontecimentos extraordinários, né? Assim, a formação desses jogadores. É lógico que a gente foi menos extraordinário porque a gente teve geração atrás de geração de jogadores dessa categoria. Mas ainda assim também, ganhou 2 Copas desde 1970, né? Não é que também o Brasil dominou nos últimos 56 anos. O Brasil ganhou 2 vezes a Copa do Mundo. Então, não é extraordinário que isso aconteça. O que o Brasil tem que fazer acho que primeiro entender isso, né? Entender qual que é o novo cenário, qual que é a nova posição que o Brasil tem, descer sim um pouquinho do salto e tentar fazer o melhor time possível com os jogadores que tem à disposição, que, como eu disse, varia. É possível que o Brasil chegue na Copa de 2030 como uma das seleções mais fortes, no papel mesmo. Porque o Brasil tem uma abundância de jogadores. Como chegou em tem uma 22, abundância né? de talento. Como chegou em 22, como chegou em 18. Acho que 18 dava para o Brasil ter sido campeão do mundo. É possível ser campeão desse jeito, né? Mas também é possível perder da Noruega porque não jogou bem, ou perder da Bélgica porque não jogou bem e tudo mais. Não, jogou melhor contra a Bélgica, mas enfim, o Brasil está sujeito a isso. Mas é possível ser campeão, mesmo nessa estrutura, para o Brasil. Acho que precisa ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de pés no chão e tentar maximizar as suas chances. E assim,
como a gente disse até agora, não dá para chegar no patamar da Espanha do ponto de vista coletivo, né? Não importa, não vai acontecer. Você pode, a menos que você faça, talvez demore 12 anos com o treinador certo, né? Para você, tipo, realmente chegar perto ali. Mas você tem que tentar o máximo possível, né? Assim, o time mais bem organizado e mais ciente do que está fazendo, que dá para fazer em 4 anos. E aí, ganhar de quem você consegue ganhar e se encontrar com a Espanha, tentar encaixar o jogo da geração naquele confronto. Assim, e ainda assim, também tô colocando a Espanha com esse bicho papão, assim, que vai para sempre ser. Pode ser que não seja também, E né? não é. É como você Não falou, de é. 2010 em diante, depois que ganhou a Exato. Copa, passou por várias Passou por instabilidades aí. vários. E E tinha essa assim, esse time. identidade. A Alemanha, bom, a Alemanha. Quem vai dizer que a É, Alemanha não faz certo? Na formação, no processo, acredita no processo e tudo. Não é garantia, né? Fazer tudo certo não significa ganhar a Copa. A Argentina fez não? tudo errado. Tudo, 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 Exato. tudo Tudo errado. errado. Faz 20 anos que eles só fazem coisa errada. Eles pioraram em relação. O campeonato deles, que era melhor que o nosso, até o início dos anos 2000, ficou pior. A AFA era um pouquinho melhor que a nossa, que a CBF. Hoje é infinitas vezes pior. Eles pioraram em tudo. Mas acontece que tem o Messi, o time encaixou, ganhar a Copa, não for eliminado por bobagem e ganhou. Então, assim, de novo, tem uma parte que é imponderável de toda essa equação. E às vezes é isso. Uma bola do Juliano Simeone, que ele acerta o chute da vida dele, e era empate. E a gente podia estar falando aqui de, poxa, como a Espanha dominou um jogo e conseguiu perder um jogo que ela dominou. Que poderia ter acontecido. Como ela aconteceu, por exemplo, em 2018, dominou a Rússia e perdeu, porque foi para os pênaltis e não soube matar o jogo antes. Então, assim, essa camisa, inclusive, é da Espanha de 2018. Poderia ter passado da Rússia e as coisas seriam diferentes. Isso poderia ter acontecido contra Portugal, isso poderia ter acontecido contra a Bélgica. Eles poderiam, que foram 2 vitórias tiradas pelo Merino nos últimos minutos. A Espanha poderia ter sido levada para a prorrogação, perdido nos pênaltis, e a gente já está discutindo que a Espanha dependeu demais do seu estilo, apostou demais no seu estilo, né? Mas agora faltou efetividade. Faltou efetividade, todas essas coisas. Que as duas coisas são verdades, né? Assim, acho que falta um pouco de efetividade e também o estilo dá esse piso muito alto para a seleção espanhola. Passar aqui rapidinho pelos comentários da Cecília, que está mandando boa tarde, né? Você já citou ela, o Augusto PC também mandando um bom programa para gente, o Mendonça por aqui, Urânio Paz, Giovanni Lima Montenegro, Vitor Augusto CM, bom dia, meio campers, bom dia para você também. O Charles Marques de Souza, quem diria que, antes de começar a Copa, que o gol do título seria do Ferran Torres. Cada geração tem o Iniesta que merece, né? Thiago Iannone perguntando, Ferran Torres ou Gabriel Martinelli? Gabriel Martinelli, né? O Ferran Torres é um herói improvável por uma razão, né? Ele é um jogador que me confunde muito, porque ele faz gols importantes, eu olho os números dele, são geralmente muito bons, aí eu vejo ele jogar e eu falo, mas tem certeza que é a mesma pessoa? E o Jonas Barbosa aqui, né, que mandou pra gente um cafezinho, muito obrigado, Jonas. E ele fala do ato do Messi, né, Lobo, que você gostaria de comentar também. Que eu não sei nem se vai tentar burlar a regra de racismo. Ele tentou. O Cucurella basicamente passou a mão na frente da boca e o Messi falou: aqui, ó, não pode. E aí, tipo, o árbitro falou: Messi, não, né? Segue o jogo. Foi só isso que aconteceu ali, né? Eu não achei nada demais também. É que eu acho que esse é um bom episódio para falar de todas as coisas que estão se falando, né? Assim, eu não acho que ele tentou burlar a regra também, não é isso? O Cucurella falou alguma coisa ali com a mão na frente, bem, não foi uma coisa tipo tampando toda, mas tampou um pouquinho, falou alguma coisa. Não sei o que ele falou, não importa também. Teoricamente você não pode fazer isso. O Messi foi lá porque tinha acabado de rolar a expulsão, ele tentou fazer. Eu não acho que isso é um problema ou mau caratismo ou nada disso. Eu entendo quem não gosta do estilo da Argentina de jogar meio no limite. Inclusive o Paredes correu sério risco de ser expulso antes,
Ele foi expulso pela briga, que aí a briga é indesculpável, aquilo ali é selvageria, tem que tomar gancho e tudo isso. Tô falando do jogo, né? Enquanto estava rolando o jogo. Acho que o Paredes jogou no limite, um árbitro rigoroso poderia ter expulsado. Eu não teria expulsado, mas eu entendo. Se o árbitro tivesse expulsado, eu acho que não teria motivo nenhum para reclamação, porque ele ficou muito no limite. E ele entrou mal, inclusive. Eu achei que ele atrapalhou a Argentina, mais do que ele ajudou. Normalmente ele ajuda, ele atrapalhou. Mas aí tem duas questões aí que ficaram muito nisso, que aí na comemoração ali, os jogadores espanhóis estavam levantando a taça e ficou, os jornais espanhóis ficaram falando de atitude feia da Argentina, porque eles estavam de costas para a premiação, e aí isso seria um desrespeito, ou, enfim, qualquer coisa assim. E eles estavam, na verdade, de frente para a torcida da Argentina, né? E foi um momento que até os torcedores estavam gritando o nome do Messi, agradecendo, que foi uma coisa legal. Então, eu acho que exageraram ali para falar que aquilo foi uma atitude feia da Argentina. E eu acho que entra numa coisa que a gente já tinha comentado aqui, né, Bonsa, que no jogo contra a Inglaterra, que o Telegraph fez lá coisa das 31, não sei, nem lembro quantas vezes era, não sei quantas vezes que a Argentina 31. fez 31, né? Era Dark Arts. E que eles falaram sobre isso também contra o Paraguai, no França e Paraguai, né? No jogo França e Paraguai, falaram da Paraguai ter tentado fazer as Dark Arts, que seriam, não é exatamente trapaça, né? Mas é algo no limite ali. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é um discurso europeu, acho, para começar. Eu acho que tem coisas que são no limite, mas vamos lembrar, quem é que foi expulso por simulação? Foi o Embolô da Suíça. Da Suíça, que a gente sabe que tem grave problema de educação, né? Um país problemático. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não comprar esse discurso. E eu falei da falta tática, que assim, é um recurso e tá tudo certo, eu não acho que tem problema nenhum usar. Mas quando é a Argentina fazendo falta, uma falta para parar o jogo, pode não ser matando contra-ataque, mas é para parar o jogo, porque a Argentina não gosta de correr. Não gosta, não é nem que não gosta, ela não consegue acompanhar jogadores velozes, então ela normalmente para o jogo com falta. E aí é visto como antijogo. Então, assim, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque eu achei um discurso muito contaminado dos veículos europeus, especificamente. Eu vi alemães e tudo falando disso, que parece que os sul-americanos são sujos, trapaceiros. E aí eu lembrei do caso do Suárez, de 2010, que os ingleses acharam uma grande trapaça ele ter colocado a mão para evitar o gol contra a Gana. Foi expulso, né? Vamos lembrar que ele pôs a mão, foi expulso, teve um pênalti, era o último lance do jogo. O Jean bateu para fora. Ele jogou os dados da sorte ali. Poderia ter, em 90% das vezes, teria dado errado. Mas deu certo. E aí ficou. Então, assim, isso não é trapaça, isso está dentro do jogo. Ele foi punido dentro das regras do jogo. Assim como a falta, que tem gente que fala, falta não faz parte do jogo. Falta faz parte do jogo. Você faz uma falta. Então, acho que só precisa tomar cuidado, porque ficou uma coisa, parece que os sul-americanos são sujos e trapaceiros, e os europeus são limpinhos e donos do jogo. Eles que mandam como o futebol tem que ser jogado. Não pode jogar como o Paraguai, que isso é covardia. Então, me incomoda um pouco esse tom. Quando você falou do Suárez, eu achei que era 14, mas quantos incidentes já teve o Suárez, né? Já casos na carreira do Suárez. Que aquele de 14 acho que não é exatamente, acho que não entra fazer, nisso, né? É uma agressão, né? Eu acho que, assim, isso parte, assim, de uma coisa que aí os europeus fazem muito com os sul-americanos, mas todo mundo faz, que é basicamente partir já de uma ideia pré-concebida, né? Então, assim, os argentinos e os sul-americanos são violentos. Então, você consegue ali uma desculpa para fazer isso, para fazer matéria em cima disso, e você segue. E foi isso que aconteceu contra o Paraguai também. E aí foi da Europa, e foi também de brasileiros, né? Jornalistas brasileiros que estavam criticando a maneira como o Paraguai que não jogou contra a França e tudo mais. Eu acho, assim, primeiro, eu acho muito difícil trapacear no futebol. Sabe por que não dá para trapacear no futebol? Porque os jogadores não estão responsáveis pelas regras. Eles não aplicam as regras. Então, eles não têm o poder de trapacear. Quem tem o poder de trapacear, de fato, de roubar, é o juiz, né? Os jogadores, eles podem testar se o juiz está ligado.
E eu não acho isso uma trapaça, eu não acho isso imoral, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque não é uma estratégia infalível. A Argentina testou o juiz contra a Inglaterra e ganhou. O juiz foi super leniente e a Argentina foi conseguindo picotar o jogo até contra a Espanha não. E a Argentina acabou pagando o preço, porque teve que jogar a prorrogação com um jogador a menos, porque tinha jogador amarelado, porque foi usou a mesma estratégia, a mesma maneira, até não é nem. Na verdade, eu não acho nem que é assim, que a Argentina é maldosa, ou que é estratégia. Eu acho que a Argentina é um time cansado, né? Então eles meio que precisam ficar fazendo falta porque eles não alcançam os outros jogadores. Mas enfim, eles testaram de novo o árbitro e o árbitro dessa vez causou uma expulsão. Eu não vejo problema nenhum nisso. O que me incomoda, de fato, nessa relação quando os europeus falam de futebol desse jeito, e que é a única coisa que me, digamos, incomoda um pouco no sentido da Espanha ser campeã do mundo, é que eles partem desse princípio de que o jeito que a Espanha joga é o jeito certo, né? É isso que me incomoda em todos esses discursos, que é presumir que existe um jeito certo de jogar bola. Então, e que não jogar assim é antijogo, né? E que não jogar assim é antijogo, independente de como você jogar. E isso não existe, isso é mentira, isso é coisa, invenção deles. Eles estão... e aí, assim, eu digo a Espanha porque a Espanha é a maior, né? Porque, justamente por toda essa identidade que a gente falou e tal, eles acham que a posse de bola salvou o futebol, né? Alguma coisa nesse sentido. Que a expressão máxima do futebol é o jeito como eles praticam. E é, sem dúvida, eficiente. Mas é possível que você gostar de outros estilos, é possível preferir outros estilos, é possível optar por não jogar dessa maneira, né? E isso realmente me incomoda bastante. Aí, além de, sei lá, um veículo aqui, outro ali, que tem essa visão retrógrada e preconceituosa em relação ao futebol sul-americano, isso com certeza existe. A gente teve também casos até do Schweinsteiger usando os estereótipos antigos de jogadores africanos, né? E foi apontado de maneira justificada como uma opinião com conotação racista, e vários desses... A gente sempre vai ter esses tipos de discursos. O que realmente me incomoda é essa premissa de que existe um jeito certo de jogar futebol e esse é o jeito da Espanha. E os outros não servem para nada, né? A Argentina... Sim, se você estava torcendo para a Argentina, e eu digo isso porque eu meio que estava, foi a Copa mais assim, emocionante do mundo, né? Foi uma Copa assim, que te levou ao limite várias vezes, né? Porque e jogando de uma outra maneira. Então tem jeitos diferentes de jogar futebol, mas acho que você tem razão também em apontar essa contradição. Só para falar, Jonas, eu concordo com você, assim, o pós-jogo, uma vez que o juiz apitou, tudo que os argentinos fizeram ali, Paredes, Molina, enfim, quem entrou na briga ali, eles estão 250% errados. Acho que ninguém vai defender agressão, especialmente depois do jogo. Assim, isso não tem, nem entra na discussão, não é isso. O que eu tô falando aqui é que é essa narrativa moral, e alguém colocou aqui que é moralismo, é um moralismo europeu de que o jeito que eles veem futebol é o jeito certo e quem não joga daquele jeito é selvagem. Então, assim, por isso que eu falo sobre a questão da falta tática, porque a Espanha ontem fez 21 faltas, a Argentina fez 25. Então, assim, para quem ficou com 65% de posse de bola, parece muita falta para quem faz... E teve um momento ali do jogo, no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, que a Espanha, para atrasar a Argentina, e tá certo, eu não acho que tem nada de errado. O Baena fez 3 faltas seguidas, faltas meio duras, inclusive. Mas faz parte do jogo. Sim, falta é dentro. Mas assim, se é a Argentina fazendo 3 faltas seguidas do mesmo jogador, ia ser uma gritaria aqui. Como é que não dá cartão pro cara? Teve uma jogada que o Messi levou um chute no joelho. Pois é, do Oyarzabal, inclusive, né? E nem se mexeu, né? O jogador, sabe, o jogador sujo sul-americano que cai por qualquer coisa. O Messi levou um chute no joelho e continuou em frente, como se nada tivesse acontecido, né? Acho que até teve
vocês estão lembrando direito, acho que teve um contra-ataque assim que o Messi acho que girou e alguém agarrou o Messi. O Rodri. Foi o Rodri. Falou, não, ele agarrou o Messi. Ele agarrou e o juiz não deu cartão. Tipo, podia ter dado cartão. Então, assim, sabe, gente, que isso que é? É complicado. Esse moralismo ele vem da imprensa, ele vem de fora muitas vezes. Né? Você fala para os jogadores estão tipo. Pergunta pro Rodri, fala, claro que eu agarrei o Messi. Tipo, não tô nem aí. Tipo, os jogadores, eles sabem quando é maldade e quando não é maldade. Sim, né? sim. Os jogadores em campo. Quando você tá jogando duro e quando você vai na maldade. Isso dá para ver muito claramente nas reações e tudo mais. Né? Tanto até mesmo na fase de grupos, quando o Koné se machucou, né? Todo mundo sabia que o jogador, agora esqueci até de qual foi o jogo, acho que foi contra o Catar, né? Que não foi na maldade, foi um acaso, né? Os jogadores sabem o que está acontecendo, eles sabem quais são os limites, tá tudo bem entre eles. É que realmente tem esse moralismo na imprensa europeia, principalmente, né? Que é outra coisa. E teve tanto que o momento que deu briga, alguma discussão, foi quando o Paredes empurrou o adversário, porque aí isso é muito claro, assim, no lance que o Paredes toma cartão e gerou uma briga ali, porque ele empurrou o cara, ali não é aceitável. O que você tá fazendo empurrando o jogador do meu time, né? Ali, eu acho que chegou ali. Então, é só para tomar um pouco de cuidado com isso, porque existe um discurso de limpeza que não condiz muito com o futebol, né? O futebol não é isso, eu não acho que a gente pode rotular todo mundo sul-americano sujo e o resto não é, porque aconteceu já muito com o Brasil. O Brasil é muitas vezes, as Copas que o Brasil vai bem, como 2002, o Brasil é sempre rotulado como violento. E sim, o futebol sul-americano é pegado, mas isso faz meio parte da cultura, não é violento. E quando é um jogador europeu, quando é o jogo duro, a Suíça, que era um time de 2006, que batia pra cacete, era um time, taticamente dedicado. Então, assim, é só para tomar cuidado com essas visões que quando é um e é outro, parece, né, diferente. Vamos lembrar que, assim, o Real Madrid não é o time do tic-tac, é o time de transição rápida, contra-ataque e porrada pra caramba também. Vamos lembrar, Real Madrid e Barcelona, essas confusões, o pau comia loucamente aí. Então, assim, esse moralismo só vale quando é, né, em situações específicas, né? Acho que uma outra coisa que dá para falar da Copa do Mundo, você citou no começo, até o Matias Rodrigues lembra aqui, né, que o melhor lance do Rodri foi o olé que ele deu no Trump. E eu também achei engraçado que a Federação Espanhola publicou a foto sem o Trump, né? Hoje em dia é difícil ser papagaio de pirata, né? Porque você pode só mandar para o chat GPT tirar as pessoas das imagens. Então, o Trump tentou aparecer ali. Enfim, foi meio constrangedor, né? O Infantino tentando tirar ele. Assim, tentando tirar e tal. Mas acho que a mesma quantidade do que a Copa foi legal dentro de campo, eu acho que ela foi um absurdo fora de campo. Se essa foi a melhor Copa para mim, em termos de jogos e quanto eles foram divertidos e tudo mais, ela foi a pior organizada assim, em muito tempo. E aí não só porque teve fila de 5 horas para entrar na final, ou porque coisas que a gente sempre associou à desorganização em Copa do Mundo, né? Que já não tinha hotel, não tinha estádio, blá, 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 tudo isso funcionou normal. Mas fora de campo foi uma Copa do Mundo em que, primeiro, extremamente comercial, assim, muito acima do ponto, muito acima do ponto. Né? Eu sei que não sou poliana de achar que futebol não tem que gerar dinheiro não importa, nem nada disso. Não sou ingênuo nesse ponto, mas tem um limite, e essa Copa do Mundo passou demais do limite. Seja na pausa para hidratação, que eu achei que o Wenger deixou bem em dúvida se vai continuar, que me tranquilizou um pouco, né? Embora ele tenha dado mais uma ensaboada, né? Em dizer, não acho que não influenciou nos resultados da competição, no fluxo do jogo, e claramente influenciou, né? Eu sei que ele sabe, né? O Wenger não é doido, ele sabe disso. Muito me decepciona a passagem do Wenger como diretor de desenvolvimento global da FIFA.
quanto no preço dos ingressos, né? Que acabou sendo um assunto mais pré-Copa, mais do começo da Copa, mas que ao longo de toda a Copa do Mundo foi um absurdo o preço dos ingressos, mesmo que o jogo. E aí, foda-se a demanda, bicho. Tá, lotou os estádios mesmo com esse preço. Podia ter cobrado mais. Não, isso é 100% coisa de americano. Não é essa a questão. A questão é que a FIFA não precisa arrancar o último centavo dos torcedores para ela operar, né? Ela não é uma organização, ela não tem fins lucrativos, ela não é uma empresa, ela não é nada disso. Ela é uma entidade que regula o futebol e fomenta o futebol. E você pode falar, mas não é bom, o dinheiro vai passar, vai para a Federação do Vanuatu e tal. A FIFA já tem esse dinheiro, tipo, cobrando, não é com preço de ingresso de Copa do Mundo que ela vai encher os cofres para desenvolver o futebol de Vanuatu. Isso aqui é 100% cobiça. Foi só isso que motivou essa política de preços da FIFA, né, com os preços dinâmicos, que também, sinceramente, só nos Estados Unidos que é possível isso mesmo, né, que isso seja... eu descobri que tem uma prática, Lobo, que eles estavam usando na final, que chama de slow ticketing, que você finge que está acabando os ingressos para levar as pessoas a comprarem mais no desespero, e aí você vai soltando mais devagar, né, para fomentar essa demanda. Isso é manipulação de mercado. Isso não é, sabe? E pode, né? Tudo pode na terra do capitalismo. E isso foi horrível, né, do ponto de vista da acessibilidade, né, aos jogos, do preço dos ingressos, principalmente. Acho que, sim, após a pré-adaptação, mudou a natureza do jogo. E aí a gente teve essa aproximação, essa impressão digital dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo, da política externa dos Estados Unidos, da posição dos Estados Unidos no mundo, que nunca é super positiva, né? Mas com o Trump é pior do que nunca, e ele fez questão de deixar isso muito claro. Achei que a melhor atuação da carreira do Tom Cruise foi quando ele disse que essa Copa uniu os povos. Não é verdade. Essa Copa deixou povos sem acesso à Copa do Mundo, países inteiros que não puderam viajar para o país da Copa do Mundo, para o principal país da Copa do Mundo. Teve árbitros que não conseguiram entrar no país da Copa do Mundo para apitar os jogos. Teve seleção que quase não conseguiu entrar no país da Copa do Mundo para apitar os jogos. E tudo isso acontecendo enquanto o Infantino baixa a cabeça para o Trump, com o caso Balogun que você já citou, com até a pior ainda, né, a entrevista antes da final, entrevista coletiva do Trump com o Infantino lambendo o Trump, dizendo, não teria sido possível sem você enfim, não acaba, né, a subserviência do Infantino em relação ao Trump, nem com o fim da Copa do Mundo. Então, por todos esses aspectos, é perfeitamente possível que eu ainda tenha esquecido alguma coisa fora de campo, para mim, em termos de organização, bastidores, foi a pior Copa do Mundo que eu me lembro. Eu concordo. Acho que, e se fosse outro país, seria uma pauta muito forte. Assim, acho que foi essa final, principalmente, foi muita gente, muitos veículos de vários lugares do mundo até criticaram bastante o estádio de Nova York, Nova Jersey, na verdade, né? Que é um estádio para um estádio de final. Tipo, eu não lembro que veículo que falou que talvez esse estádio não pudesse receber a final da Champions. E eu acho que é bem possível, né? Ele é um estádio. O estádio de Dallas, de Houston, de Atlanta são estádios super modernos e que receberiam tranquilamente qualquer um desses jogos. Mas o estádio de Nova Jersey realmente fica bem aquém. O fato de a cabine ser aberta já é meio várzea, né? Mas, enfim, o gramado não era muito bom também. Então, é o tipo de coisa que assim tem que ser criticado, né? Até porque, né, Bonsta, a FIFA se meteu numa roubadaça, que é o fato de ter feito todo aquele esquema para 34 ser na Arábia Saudita, fez com que 38 não tenha gente para sediar. E quem quer sediar é os Estados Unidos de novo, né? O Trump até falou que ele não vai estar mais
na Casa Branca, mas que ele Sei lá, quer que né? volte. Bom, vai ter 92 anos, vai Ele não vai saber, estar mais vivo, né? Então, não sei se não vai estar vivo, mas pelas regras atuais, ele não olha, vai estar na Casa Branca. É. Ele vai até ficar até 2029 na Casa Branca, que ele entrega, né? A eleição é 2028. Ele quer que cedia de novo. E aí, assim, a questão é, em 2038, não tem candidato, porque Não. quem cedia a Copa, o continente fica bloqueado por 2 Copas. Só que em 2030 a gente vai ter 3 continentes recebendo, né? A gente tem a África, a Europa e a América do Sul. A América do Sul aceitou essa migalhazinha aí e se ferrou. Aí, em 2034, tem a Ásia. Então, você já tem aí Ásia, Europa, África e América do Sul não podem receber em 2038. Sobrou a América do Norte, América do Norte Central e Oceania. A América Central não vai ter nenhum país capaz, aliás, não é nem capaz, né? Precisaria de uma confederação, tipo a Copa do Caribe, né? E mesmo assim seria difícil. Sim. E a Oceania, a Austrália não parece muito disposta a receber a Copa do Mundo feminina, junto com a Nova Zelândia, mas lá existe um escrutínio do dinheiro, uso do dinheiro público que meio que deixa eles com o pé atrás em receber esses grandes eventos, porque é uma gastança de dinheiro muito grande, né? E lá isso é uma questão problemática. Então sobrou... menos, né? Assim, sobrou no os Estados sentido de Unidos, né? que... acho que é menos assim, no sentido de que as exigências são menores. A gente já discutiu bastante sobre isso, né? O poder da FIFA de chegar a impor coisas e gastos e ameaçar a soberania do país, como ela fez no Brasil e Brasil e tal. África do Sul, né? Principalmente. Na África do Sul, Vamos ser principalmente. sinceros. Não tem mais, né? Assim, ela não tem mais isso. Ela precisa... Acho que é um momento em que assim, ela precisa mais dos países do que os países precisam da Copa do Mundo. Então isso vai gerar umas complicações para a FIFA, porque e ela vai ter que acabar com isso. Vai ter que acabar. Se ela vai fazer uma Copa do Mundo em 3 continentes, não dá para ficar bloqueado por 2. Né? Assim, não tem tantos continentes no mundo, né? Não sei se você quer fazer a próxima Copa em Marte, tipo, não tem. Ou na Antártida, como estão falando aqui. Não tem continente suficiente, né? Acho que 38 poderia muito bem ser na América do Sul. A Copa do Mundo de 2030 não vai ser na América do Sul. Ela vai ter uns joguinhos na América do Sul, tá? Também vamos falar as coisas... Por enquanto, 3 jogos, né? 3 jogos na América do Sul. Isso não é uma Copa do Mundo na América do Sul. Então dá para ser na América do Sul de novo em 2038. Né? Dá para ser na África também, se quiser pegar algum outro país. Dá para ser, né? Na Ásia, até, inclusive, se você acabar com esse negócio. A China pode receber uma Copa amanhã, se você falar para a China. Exatamente, assim. A partir do momento em que você esculhamba o rodízio, como a FIFA fez ao fazer essa Copa do Mundo desse jeito de 30 e dar 34 para o Oriente Médio de novo, então acabou agora o rodízio, né? Então agora ou você começa de novo, do zero, sei lá, ou só esquece disso, né? O mundo também tá maior agora, não sei se você precisa também fazer uma vez em cada continente, né? E tem essas dificuldades de estrutura mesmo, né? Até porque o presidente da Conmebol anunciou, né? Copa do Mundo com 64 seleções em 2030, né? Não sei se ele anunciou por informação ou se é lobby, né? Se ele tá querendo já... parece mais lobby, por pressionar, enquanto. Né? Parece mais isso, né? Mas uma hora vai chegar lá, né? Infelizmente, para mim, é inevitável que a gente chegue. E aí é muita coisa, né? Quantos países vão conseguir, né? Isso que você falou, teria que ser o Caribe inteiro. Teria que ser, sei lá, mesmo se for fazer... acho que mesmo na Europa, assim, você não... Tipo, a Alemanha, 64 seleções, sozinha, tipo, dá. Difícil. Mas acho que dá, mas é complicado. França, tipo, a Inglaterra tem os estádios, né? Tem uma quantidade gigantesca de estádios. Talvez dê uma Copa do Mundo do Reino Unido, mas talvez será que tem estrutura hoteleira para 64 seleções? 64 seleções é muita coisa, né? Muito jogo, vai acabar virando 2 meses de Copa. Então, realmente, ninguém pediu, né? Assim, eles que é o Infantino que decidiu aumentar, né, a Copa do Mundo, transformá-la em megalomania, ficar cada vez maior. E a contrapartida disso é que ela vai ficando cada vez mais, vai ficando mais difícil
também, né, de ser organizada. O rodízio nasceu num momento, como você falou, que tinha muito país querendo sediar, e aí você tinha que dar alguma ordem para você não ficar sediando toda hora na Europa, né? Porque era o que acontecia, a Europa recebia a cada 6 Copas, 5 eram na Europa, e aí se criou essa ideia do rodízio e tal. Mas hoje perdeu sentido porque não tem mais 5 ou 6 países querendo sediar cada Copa, né? Você tem 1 ou 2 candidatos aí, né? Quando tem. Então, não faz muito mais sentido mesmo. E tem que pensar assim, eu continuo fechado com a sua ideia, Bonsa. A Copa tem que durar 4 anos, com todos os países, todos, 211 países. Só que aí a gente vai fazendo fases eliminatórias e quando chegar em 32 a gente vai para um país e joga essa fase aí. As pessoas não estão ligadas no que isso vai fazer no futebol de seleções, 64 Copas. 64 seleções. Basicamente, eles vão ter que criar competições, né? Porque não adianta você ter eliminatórias, né? As eliminatórias podem ser um e-mail, né? Como dizem. Você faz, sei lá, porque é 1/3 das seleções do mundo. Como é que você vai sustentar um ciclo inteiro para classificar 1/3 das seleções? Na América do Sul, mas vai ter que criar a Liga das Nações da América do Sul, a Liga das Nações, não sei o quê. Vai ter que criar alguma coisa, que é mais ou menos o que eles estão falando, né? Que vai ter que as eliminatórias vai ter semifinal, vai ter um Final Four, e aí vai ter um troféu no fim, vai dar dinheiro e blá blá blá. Porque você mata o dinheiro da TV também, né, Bonsa? Porque assim, o dinheiro da Copa TV, é ótimo, mas as eliminatórias são o que sustentam as seleções pequenas em geral, né? E aí, se as eliminatórias não valem nada, são competições inúteis, meio que... Por que a TV vai transmitir esse negócio? Porque, na verdade, assim, ela sempre vai transmitir, mas por que ela vai pagar caro por isso, né? Por exemplo, as próximas eliminatórias, se forem 64... Quem que vai querer transmitir as eliminatórias sul-americanas pagando uma baita grana? Tipo, talvez você compre só os jogos do Brasil e olhe lá, porque vão ser grandes amistosos, né? Então, fica isso. E isso é que tem um efeito cascata, né? Que o campeonato vale menos, ir para a Copa vale pouco, então vira um problema, assim. Acho que essa é uma questão. E eu acho que a estafa também. Eu acho que tem uma coisa assim. Eu sei que nem todo mundo vê todos os jogos, não é isso, mas assim, 64 seleções vai ser muito jogo, as coisas vão se diluir muito, assim, um jogo espetacular de Cabo Verde vai ficar menos impactante porque vai ter possivelmente menos gente vendo, não dá para ver tudo, né? Então, tem isso. Acho que as histórias, assim, não ia aumentar mais 40, né? Porque os 32 avos de final continuariam, né? Mais 24 jogos. Então a gente chegaria a 128 jogos. Assim, tem uma outra coisa que eu achei também, que eu já achei nessa Copa do Mundo, mas que só piora, que é o jogar uma vez por semana, né? Somente na fase de grupos, assim, não é a natureza da Copa. Tipo, a Argentina basicamente jogou só sexta e sábado, né? Era basicamente o dia da Argentina e o dia do Brasil. E, tipo, o Brasil era fim de semana, né? Jogou só no fim de semana. E não, acho que a Copa tem que parecer mais uma maratona, né? Porque imagina, e não só no sentido místico, assim, mas se já é uma vez por semana com 48, você coloca mais 24 jogos, vai chegar, sei lá, um jogo a cada 8 dias na fase de grupos, 9 dias. Você vai jogar e aí você vai voltar a jogar daqui a 10 dias. Ou você vai ter que colocar 6 jogos por dia, o que é uma loucura, né? Exatamente. Seu time perde ritmo, na verdade, né? Você dá pra, sei lá, voltar para casa, se você quiser. Volta, pega o avião, vai dormir, e viaja de novo, sabe? Assim, muito intervalo, começa a ficar intervalos muito grandes, né, entre a rodada de cada time, ou isso, que eu não sei se eu temo, mas eu tenho um pouquinho de medo, que é só eles falarem, não vai ser mais um jogo por horário. A gente agora vai ter, né? 2 jogos por horário. Vai ter que intercalar, vai ter 2 jogos por horário. Vai começar porque a gente vai ter que enfiar 6, 7 jogos. Um começa às 4, outro começa às 4h30, outro começa às 5, outro começa às 6. Vai ficar uma loucura, assim. Aí você perde o valor, né? Porque o negócio da Copa é que você consegue valorizar mais, porque são menos jogos, né? E cansa mais, né? Eu acho que essa Copa foi super cansativa pra gente, né, Bonsa, que gosta de acompanhar tudo e tava tentando escrever sobre tudo que era possível. Fica muito cansativo, né? Assim, as pessoas ficam até meio cansadas do assunto Copa, né? Sim. Assim, não só pra gente, assim, gente, tipo, é o nosso trabalho, ok? Acontece. Porque eu também não quero que pareça, eu sou contra
Sim, Copa do Mundo claro, precisa não ser é. 4 seleções porque eu tenho que fazer um guia 2 vezes maior. Não é isso a questão. Mas mesmo para as pessoas que amam Copa do Mundo e querem acompanhar, e de um jeito mais casual mesmo, é difícil você parar por mais tempo, né? Tem um monte de gente que trabalha com outras coisas que gosta de tirar férias na Copa do Mundo para poder assistir a todos os jogos. E você muitas vezes pausa partes da sua vida social para ver a Copa do Mundo o máximo possível. E você consegue fazer isso quando a Copa do Mundo é um mês. Até porque a maratona mesmo era de 2 semanas, né? Que é a fase de grupos. Aí quando chega no mata-mata, principalmente a partir das quartas de final, aí é basicamente, sei lá, tem um jogo por dia e ao longo de 2 semanas tem, sei lá, 2, 3, 4, 5 dias de jogos, né? Então não é mais uma maratona, você não precisa mais parar a sua vida. Mas se começa a ficar muito grande, ninguém mais vai conseguir fazer isso, né? E a Copa acho que perde um pouquinho do que a torna especial, né? Que é isso de todo mundo parar para assisti-la ao mesmo tempo. Só que não dá para parar por tanto tempo, né? As pessoas têm outras coisas para fazer. Como disse a Cecília, por exemplo, passear, ir no parque, bar, paquerar, namorar, ver um filme. O que eu ia dizer com Tessotor, a gente falou sobre o dilema do Messi, né? Se ele deveria continuar na prorrogação ou sair. Que ele ficou, né? Como eu disse, na vida real é muito difícil você tomar Ninguém uma sem decisão consciência tiraria o dessa. cara, né? Ninguém faria isso. Não tem como. Vai que até ele não chegou perto de decidir, mas quando a gente já começou a jogar, ele mesmo muito cansado, né? Deu uns passezinhos legais ali. Teve uma bola de frente que ele acabou carimbando alguém da Espanha e não deu gol, não deu nem chance de verdade, mas é sempre bom ter o Messi. É isso aí, né, Felipe Lobo? Acho que a É gente isso. passou a régua na Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo desses 40 dias que a gente discutiu Copa do Mundo, falou exclusivamente sobre Copa do Mundo. Muito obrigado, Felipe Lobo, pela parceria e pela companhia aqui conversando comigo, nós conversando, né, com vocês ao longo desses 40 dias. Se você gostou da nossa cobertura de Copa do Mundo, ou se você não gostou e só gosta da gente, assim, pessoalmente, vocês também podem contribuir com o projeto do Meio Campo por meio da nossa newsletter lá no Substack ou como membro do nosso clube aqui no canal, aqui, caso você esteja vendo ao vivo, né? No canal de YouTube do Meio Campo, por meio do nosso clube de membros, você também tem acesso às newsletters exclusivas que a gente envia nas terças-feiras, a partir, né, da próxima semana, que a gente estava mandando newsletter todos os dias de jogos durante a Copa do Mundo. Você pode assinar pelo YouTube ou assinar pelo Substack. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.